Alô? Boa noite. Tudo bem? Me ajeitando aqui. Dando só mais um tempinho para o restante da turma entrar, tá? Você está me ouvindo bem? O áudio tá legal? Tá ouvindo bem pelo áudio aqui? Alexandre. Sim. Tá conseguindo me ouvir bem? Agora eu tô. Ah, então tá. Tá bom. Tava na dúvida, porque você não estava respondendo, eu fiquei preocupado. Deixa eu te perguntar, você marcou prova? Ainda não, Ah, tá. tá? Os professores já estão marcando? Alguns já, né? Praticamente todos já marcaram, só o William que ainda não. É porque eles põem no cronograma. Eu vou até olhar, eu fiz o cronograma e já mandei até para o Israel. Eu vou olhar que dia que eu coloquei no cronograma. Mas aí eu informo, tá? Uhum. Fala, Pablo. Aí o papo tá entrando. E aí, tranquilaço? Tudo Boa bem? noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Joia. Tudo bem, graças a Deus. E vocês, tudo bem, né? Joia, graças a Deus, tudo bem. Tá, beleza. Ainda mais só mais uns minutinhos para o povo entrar, né? Ah, tá. Tranquilo. Vou só pegar uma coisa aqui rapidinho. Fica à vontade. Bom, pessoal, vamos começar então, né? Vamos começar com a gente mesmo, porque o tempo não nos espera. A aula já está gravando e eu vou colocar aqui, tá? A apresentação da aula de hoje. Bom, vamos lá, Pablo. Vamos começar então. Hoje o tema da primeira parte da aula é variabilidade no processo. Então, nós vamos ainda continuar com aquele estudo de processo. Nós começamos com a introdução dos conceitos da qualidade e tal, a importância da qualidade,
né? E agora nós estamos entrando naquela questão de processos de produção. E a gente vai falar então da variabilidade no processo de produção. Bom, retornando os elementos do processo. Por que eu estou falando retornando? Porque nós já estudamos processo. E a gente sabe que um processo produtivo, ele tem a entrada dos insumos, né, os processos de produção para se transformar num produto, né, que vai atender a um cliente, né? Então, os insumos vêm do fornecedor e o produto nós mandamos para o cliente. Então, é uma entrada, uma transformação e uma saída. E, durante o processo, a organização ela envolve pessoas, ela envolve controles, tem o ambiente, tem materiais, tem equipamentos e tem métodos de trabalho. Então, tudo isso você vê aí que está dentro do desenho, e é em cima desses elementos que ocorre a variabilidade no processo produtivo. Mas o que é variabilidade? Bom, gente, todo processo ele é uma fonte de variação. Se não houvesse variação, seria muito simples. Deu certo hoje, é só repetir, padronizar, repetir e manter, entendeu? Só que a gente sabe que não, as coisas não funcionam assim, né? De um dia para o outro, existe uma variação na temperatura, existe a variação porque muda o operário, né? Muitas vezes não é o mesmo. Existe uma variação porque as matérias-primas podem vir um pouco divergentes de um dia para o outro. Existe variação por causa, eu acho que eu já falei da temperatura, né? Às vezes, dependendo do material, ele sofre quando é época mais de frio ou calor. Então, a gente sabe que existe variação, né? Por mais que a gente faça perfeitamente todos os dias o processo igualzinho, trabalhando o mesmo dia, nunca um dia é igual ao outro. Então, assim, é impossível eliminar a variabilidade a zero. É impossível, tá? Nunca se elimina ela a zero, porque tem coisas que não dependem somente da gente. Então, o processo é uma fonte de variação. Agora, nós temos que buscar as causas das variações no processo. Mas essas variações que a gente deve buscar as causas são aquelas variações que vão impactar negativamente no processo produtivo, né? Porque, conforme eu falei, uma variação pequena, ela tem que ser esperada. O que não pode acontecer é uma variabilidade muito grande no processo produtivo. Está entrando aí o outro. Então, pessoal, aonde que se encontra essa variabilidade para a gente buscar as causas? Então, vamos lá. Primeiro, no método de trabalho. Se eu faço um método de trabalho hoje e amanhã o método mudou, vai ocasionar uma variabilidade, né? Óbvio. O segundo tópico aí... Só um minutinho. Então, no método de trabalho eu expliquei. No pessoal, também eu andei falando anteriormente. Se muda as pessoas, vai haver variabilidade, né? Pode haver, porque nem todo mundo trabalha igual. Eu tenho até a estatura do funcionário pode influenciar, né? Dependendo da altura da máquina, então da habilidade do operário. Então, você vê, se lidar com o ser humano, existe variabilidade. O ser humano não é robô. A matéria-prima também, né? Ela pode ser uma fonte. Às vezes eu compro de um fornecedor diferente e a matéria-prima vem com alguma divergência, entendeu? Que vai provocar uma variabilidade. Tem que descobrir, né? Pode ser uma variabilidade no equipamento. O equipamento pode ser de um dia para o outro, ele houve um desgaste. Pode ser que de um dia para o outro precisava de fazer uma lubrificação e não fez. Aí o equipamento não ajudou muito, né, no processo de produção, ele acabou causando algumas variabilidades. Nos meios de medição também, eu vou até contar um caso que quando eu dei essa aula, em turmas passadas, eu me lembro que tive uma aluna que falou que trabalhava numa fábrica de imóveis aí em Iubá. Ela falou assim, professor, nós estávamos fazendo uma peça aqui
que era uma peça que tinha que ter a medida muito ajustada. E aí quebrou lá um equipamento, acho que não sei se é o paquímetro, não sei, um equipamento de medida, que aí o patrão foi e mandou comprar. Só de ter trocado o equipamento deu variabilidade. Olha só, parece que não, né? A gente pensa que a régua, pô, a régua tem 30 centímetros. Mas se você colocar uma pedra da outra, você dá uma variação de uma régua para outra. Aí ela falou que a troca do equipamento deu variabilidade e a peça não poderia sofrer variação. Então, assim, às vezes o equipamento de medida também, se às vezes ele não sofre uma vistoria, né? Igual tem pesos, ele pode causar uma variabilidade. Entendeu? O ambiente, né? Às vezes o ambiente faz com que haja a variabilidade no processo de produção, mas ele está muito frio, está muito calor, né? É lógico que sai um pouquinho da área industrial, mas só para citar como exemplo, não sei hoje, mas no passado eu trabalhei em escritório, quando você ia tirar xerox em época que estava muito frio, o papel não ficava legal. Não sei se hoje já resolveram isso, tem muito tempo que eu não sei mais o que é tirar xerox, mas tinha um negócio que o papel não estava legal, você tinha até que aquecer o papel antes quando era muito frio. Então você vê que o clima, né, do ambiente também influencia na variabilidade. E aí, gente, onde que surgiu o famoso diagrama, né, de Ishikawa, que a gente chama de espinho de peixe, né? Quando você vai buscar a causa, você trabalhando com esse diagrama aí, você coloca quais são a causa e o efeito, né? No método, quais são? Ah, foi o instrumento de medida? Houve uma mudança? Faltou informação? Faltou instrução? Faltou procedimentos no método de trabalho? Né? Aí você vai, por exemplo, na questão da medida. Qual o instrumento que está usando? Qual foi a inspeção desse instrumento? Ah, no material, qual foi o fornecedor? Foi fornecimento próprio? Nas máquinas, faltou manutenção? Houve uma deterioração da máquina? No meio ambiente, iluminação, clima, né? Influenciou para causa e efeito? E na mão de obra, né? O aspecto de... Às vezes você pode fazer uma análise da variabilidade olhando onde que causa mais variação, né? Em qual horário de trabalho, se é na parte da noite, se é na parte da manhã, aí você começa a perceber isso. Mas, detalhe, tudo isso documentado, não é o achismo. Vocês têm que fazer estatística. Por isso que a gente trabalha e fala de estatística. Então, vamos lá. Quando que causa mais variabilidade? Qual horário? Vocês podem ter um relatório, uma coleta, né? Faz uma coleta de dados. Pô, no horário de 10 a 11 da manhã, a gente está percebendo que a variabilidade está ficando maior. Quem trabalha nesse horário? Até você diagnosticar, entendeu? Por que nesse horário? Por que no horário da noite a produtividade está maior, a variabilidade está menor? Por que no horário do dia? Por que, enfim, tudo é o porquê. Né? Igual criança. Por que o céu é azul? Por que não sei o quê? Que tem inclusive a técnica do porquê, né? Quando você usa a técnica do porquê, você acaba chegando lá no diagnóstico. Então, quando você tem uma variabilidade indesejada, não é a variabilidade que eu falei que é esperada, quando você tem uma variabilidade indesejada, você tem que fazer o diagnóstico do processo, que é sobre esse tema que a gente está estudando na aula de hoje. Tá certo? Tem que travou aqui. Bom, gente, variância, né, que vem de variabilidade, é uma variável aleatória de um número não negativo que expressa o grau de distribuição de valores dessa variável. Hoje aqui é por isso que a gente estuda também aquele gráfico de dispersão, né? O que seria isso? Bom, gente, todo processo, seja em relação a tempo, seja em relação à medida, algum parâmetro de avaliação. Então, todo processo ele tem uma margem em que ele pode variar, que é uma margem, por exemplo, uma variação do tempo de produção. Bom, é admitido aqui que cada peça que a gente fabrica
que a gente gaste aí 1 hora para cada peça produzida, né? Mas com uma variação até de 1,10 é esperado, enfim. Então, você vê que é um número positivo, tá? Que expressa o grau de variação esperado entre o que você deseja e uma variação que, embora exista, não causa nenhum danos para o processo produtivo. Assim, quanto maior a variância, mais espalhados estão valores, ou seja, dispersos, né? Que é o gráfico de dispersão. Quanto maior for essa variância, significa que o processo produtivo ele está igual uma montanha-russa. E isso não é bom, porque quanto menos varia o processo produtivo, então a nossa luta é para uma variação, vamos falar, zero, embora seja possível, mas pelo menos como meta. Quanto menos variar o processo, né? Por isso que eu falo, a linha de produção ela tem que ser rotineira, ela tem que ser padronizada, ela tem que ser robotizada, tanto que o que se investe hoje em robô, em máquinas, não está no gibi, entendeu? É o que as empresas estão tentando fazer, porque a causa maior de variabilidade ainda são as pessoas, o ser humano, né? Se você for buscar a causa, o maior índice de variância de um processo produtivo é causada por gente, tá? Porque nós mudamos o nosso humor, nós mudamos a nossa motivação. Igual vocês, tem dia que vocês estão mais preparados para assistir uma aula e tem dia que não. Tem dia que o professor também está mais inspirado, tem dia que não. O ser humano é variável, né? No humor, na motivação, porque nós temos problemas. Às vezes, aquele dia você foi trabalhar e você não estava bem, você estava preocupado, aí você... Então, o ser humano... E aí, o que as empresas têm feito hoje para reduzir a variância? Investimento em máquinas, entendeu? Porque o sonho de todo engenheiro de produção é que a variabilidade fosse zero, entendeu? Passasse uma linha, igual aquela linha quando você está fazendo aquele coração, né, que fica pulando. Se fosse para o engenheiro, seria uma linha reta, assim, ó. A variação seria zero. E todo dia aquela rotina. Como diz Peter Drucker, né, ele sempre fala, uma empresa bem administrada é uma empresa que é uma empresa monótona, uma empresa rotineira. Então, levando para a linha de produção. Uma linha de produção bem gerenciada pelo engenheiro, ela é rotineira, ela é monótona, ela é padronizada, entendeu? Todos os dias os resultados são esperados, resultados positivos, óbvio, né? Gente, agora vamos falar, como eu comentei com vocês que é impossível uma variância zero, existem as causas comuns de variação e tem as causas especiais de variação. Nós vamos trabalhar com as causas especiais de variação, porque as causas comuns são esperadas. Então, vou dar um exemplo assim. Imagina que você tem aí uma esposa super ciumenta que marca a hora que você chega do serviço, entendeu? Então, o seu horário de chegar em casa é 6 horas da tarde, depois que você sai do trabalho. Agora, pode acontecer de ter um certo congestionamento e tal. Então, se você chegar às 6h10, a sua esposa não vai brigar, porque também ela tem uma noção de que, 10 minutos de atraso ali acontece. Agora, se você chegar às 9 horas da noite, aí a variância sua foi muito, né? Aí você vai ter que explicar. É isso que, em outras palavras, estou usando isso como exemplo, em outras palavras, seria isso. As variações esperadas, ela faz parte ela é inerente ao processo de produção. As causas especiais é que você tem que diagnosticar. Pois não, Papo? Furou o pneu, velho. Não entendi. Furou o pneu. Cara, eu não consegui entender ainda. Furou o pneu do carro, velho. Furou o pneu, então, exatamente. Aí furou o Aí você pneu. apanha. Aí você vai apanhar. Não, agora é sério. A variação especial é isso. Furou o pneu. Concordo com você. Foi um bom exemplo. Então, mas isso não acontece sempre, entendeu, Pablo? Aliás, se acontecer sempre, aí você vai ter problemas. Sua esposa vai puxar sua orelha. Então. Entendeu? Se todo dia você arrumar essa desculpa, furou o pneu. Isso que eu tô falando, é a causa especial. Aí você tem que diagnosticar o problema. Agora, aquela causa assim, 10 minutinhos, é esperado porque o trânsito naquele dia pode estar ruim, né? Alguma coisa. Então, a causa comum da variação no processo de produção é isso. Valeu, Pablo, mas é por aí mesmo. Causa comum de variação. Bom, trata-se de uma variabilidade inerente ao processo produtivo, ou seja, faz parte do processo produtivo, esperada. Tá vendo? É uma variação previsível.
é uma variação previsível e esperada. Minha cachorrinha está latindo aqui, espera só um minutinho. Eu aproximei aqui. E é uma variação natural ao processo de produção, entendeu? Ela faz parte ao processo de produção. Então, como engenheiro de produção, gente, as causas comuns vocês vão descobrindo naturalmente, entendeu? Ela é normal, nunca vai ser zero. Como eu falei, variabilidade zero é impossível, ainda não conseguiram atingir. Agora, quais são as causas comuns, né? Nas causas comuns de variação, é possível antecipar os limites dentro dos quais o resultado irá variar. É igual eu falei em tom de brincadeira, né? Com a questão do Pablo aqui, ó, Pablo, se você sai 6 horas do serviço, a sua esposa vai medir lá, você tem que estar em casa no máximo até 6h20. Que ela vai esperar nesse limite aí. Que ela sabe que até 6h10 era o normal, mas ela dá uma tolerância de 10 minutos a mais aí. Então, é o limite que você sabe que pode variar. Esse limite nós temos que entender, tá? Por exemplo, uma questão de medida, até quanto que pode medir o tempo de produção. Então, a gente tem que ter uma tolerância. Como é que eu chego, gente, para saber a causa variabilidade? Você já ouviu falar de projeto piloto? O projeto piloto é o seguinte, você testa. Se a gente vai começar um processo de produção, aí é igual, por exemplo, entrando na questão lá de Fórmula 1, né? Se você consegue trocar, você vê que lá a luta é para trocar o pneu quanto mais rápido, melhor. Então eles vão treinando. Aí tem um recorde, igual acontece em Olimpíadas, né? O cara conseguiu correr 100 metros em tantos, sei lá, segundos. Aí se o cara atingiu, é porque você vê que é humanamente possível atingir. Entendeu? Então, por exemplo, se eu consigo fabricar um negócio em 40 segundos, dando exemplo, se eu conseguir com qualidade 40 segundos, aquilo pode ser o nosso padrão. Pô, gente, alguém conseguiu, entendeu? E aí, nesses 40 segundos, você pode colocar uma margenzinha. Não, até 50 segundos eu aceito, entendeu? E assim é o projeto piloto. O projeto piloto são testes. Você vai fazendo testes, né? Em pessoas para ver até quando, né? E vai medindo, vai medindo. E você vê, poxa, teve um dia aqui que o fulano conseguiu produzir em tanto tempo, né? Aquilo ali passa a ser o seu padrão e aceita sempre uma variação ali, né? Que é o limite que é possível variar. Esse limite é dentro da empresa, você vai descobrir. Bom, as causas comuns de variação, não existe susto na variabilidade, né? E as causas especiais? Neste caso, ela não corresponde ao conjunto de fatores que compõem o processo. Aí vamos lá. Quebra de máquinas, queda de energia, é igual o Pablo falou, né? Furou o pneu do carro. Então, as causas especiais, elas vão impactar o processo de produção, produzindo produtos de qualidades, de defeitos, né? Anomalias, né? Porque, às vezes, uma quebra da máquina pode causar um arranhão na peça, um risco, né? A queda de energia, por exemplo, pode dar problema. A empresa que eu trabalhei, que era a indústria têxtil, toda vez que dava queda de energia, manchava o tecido, que às vezes vinha uma tinta, né? Que é igual uma impressora. Aí dava uma queda de energia, ela manchava. Então, tudo isso são causas especiais e que causam a má qualidade do produto, entendeu? E aí, às vezes, a gente tem que diagnosticar para evitar futuros problemas, né? Quando é possível prever, né? Uma queda de energia, de repente comprar uma produção própria de energia ali, né? Como é que chama? Um transformador, não sei, alguma coisa assim. As causas especiais, elas provocam efeitos na variação, que pode ser peculiar ou fora do esperado, né? Normalmente, ela pode ser uma coisa assim, que já aconteceu outras vezes, mas pode acontecer uma coisa totalmente nova, né? Uma variabilidade totalmente fora do normal, e que não é natural o processo de produção, tá? Então, essas causas especiais é que o engenheiro tem que atuar, e atuar para diagnosticar e e lançar um projeto de correção para que não possa acontecer de novo, né? O ideal é que, se acontecer o mesmo erro de novo, é porque houve uma falha no nosso
nosso desempenho, vamos dizer assim. Tá joia? Para um processo sob efeito de causas especiais, não é possível antecipar os limites dentro dos quais o resultado irá variar. Eu não tenho como prever, né? A gente coloca aquela margem, ó, pode variar sobre esse limite aqui, né? O limite superior, limite inferior. Mas, quando é uma causa especial, ele pode extrapolar muitas vezes esse limite e você não tem como prever onde que ele vai atingir, né? Dependendo do problema que vinha acontecer. E o resultado vai ficar imprevisível, né? Tá falando aqui agora. E a cada dia é uma surpresa. Se você não atuar corretamente, a cada dia você tem uma surpresa não muito agradável, né? Surpresa super desagradável. Aqui tem um exemplo aí, gente, olha só. Vamos imaginar, isso aqui foi só um exemplo que eu dei, tempo de reação química em minutos de um produto, tá? Aí eu aceito a variação entre 80 a 60 minutos, tá? O tempo de reação. Então foi apurado do dia 17 de agosto até 6 de setembro, tá? Vamos imaginar que a gente já está lá em setembro. Foi apurado. Aí vocês percebem que do dia 17 até o dia 21 aí, ó, 23 de agosto, ele ficou dentro da margem, tá vendo? Caminhou dentro da margem. Depois ele deu um pulão lá para 160. E isso aconteceu dia 24. Então, se você recebe um relatório desse aqui, ó, o que aconteceu no dia 24? Você tem que saber. Mas o que houve no dia 24 que é essa reação aqui? Né? Depois ela foi voltando para o normal. Ainda assim, no dia 26, ela não voltou totalmente para o normal. Quer dizer, você vê que foi uma reação. Se você for fazer um diagnóstico, parece que não foi uma coisa que ela retornou imediatamente, entendeu? Então, ela teve um tempo para ela voltar ao normal. Ela só voltou ao normal no dia 27 de agosto. E aí ela foi caminhando normal, Aí lá para o dia 31 de agosto, ela deu uma variação para baixo. Saiu também do limite superior e inferior e variou para baixo, a reação química. E o pior aqui foi no dia 1º de setembro, para depois retornar à normalidade, entendeu? Então, são exemplos, né, de gráficos que a gente teria que diagnosticar. Isso aqui é só um exemplo para vocês verem que às vezes vocês podem receber algum relatório desse sentido. Peraí. Bom, quanto menor a variação, ela possibilita maior previsibilidade do processo, né? Quanto menos a empresa ter variações, você vai ter mais previsibilidade de todo o seu processo. Quanto menos problema acontecer, melhor, né? Então, e o problema, não que não vá acontecer, porque sempre tem, problemas acontecem, mas quanto menos, melhor. Se você todo dia está apagando incêndio na sua empresa, é porque alguma coisa também está errada, não é? É normal, é comum ter problemas, mas ele não pode ser também constante, que todo dia você tem que ficar lá resolvendo, aí alguma coisa você tem que parar e fazer realmente um diagnóstico, porque quanto menos problemas significa que o seu processo é bem previsível, e é o sonho de todo engenheiro de produção, é a maior previsibilidade do processo. Bom, menos variação possibilita menos desperdício e retrabalho, porque é tudo muito previsível, é tudo muito ajustado, entendeu? Então, com isso, vai haver menos desperdício e, automaticamente, menos retrabalho. E, consequentemente, menos custo. E aí, consequentemente, mais competitividade da empresa, entendeu? Quanto menos desperdício eu tiver, menos custo eu vou ter. Quanto menos custo eu tiver, eu vou poder vender a preços competitivos e ainda ganhar dinheiro. Então, né, e retrabalho idem. E aí eu vou estar competitivo no mercado, que hoje em dia, conforme a gente vem discutindo, as empresas hoje não estão mais competindo com somente empresas brasileiras, né? E esse está sendo o nosso grande desafio. E também, menos variabilidade significa mais qualidade. Tendo mais qualidade, mais possibilidade de ter um mercado aberto, né? Mais pessoas para comprarem o nosso produto.
Bom, gente, causas especiais de variação é igual problema, tá bom? Problema, a gente também chama de anomalia, né? Conceito de problema, tá o professor falando aí, ó. Problema é uma situação indesejável e geralmente inesperada, que pode ocorrer tanto com pessoas como em processos. Os problemas podem criar empecilhos para a execução diária das tarefas e dificultar o alcance dos objetivos da organização. Em outras palavras, porque aqui é um conceito bem grande, em outras palavras, o que é um problema? É a situação, é você ter uma situação desejada e uma situação que realizou diferente daquilo que você desejou. Entendeu? Então, tudo que você desejava ou você esperava uma coisa e aconteceu outra. Tá? Então, isso é problema. Né? Que a gente chama também de não conformidades, anomalias. Né? Então, são os diversos nomes aí que a gente dá para o problema. É importante identificar a causa raiz dos problemas. Gente, isso aqui, na teoria, é muito simples, é muito fácil. Mas sabe o que acontece com a gente? Nós erramos no diagnóstico. A maioria de nós. O que acontece? Nós atacamos os sintomas e não atacamos o problema. Entendeu? Aí eu me lembro daquela técnica do porquê. Não sei se vocês já ouviram falar, algum professor já falou para vocês, que parece coisa de criança, mas é muito interessante o porquê. Aí, por exemplo, eu fui sair com o meu carro, não tinha gasolina. Aí, por que não tinha gasolina? Porque eu não abasteci. Aí, por que você não abasteceu? É porque eu não tinha dinheiro. Ah, por que você não tinha dinheiro? Porque eu não recebi meu pagamento. Então, o problema não foi a falta de gasolina. Gasolina foi o sintoma, foi a falta de dinheiro. Entenderam? Então, se você vai perguntando por quê, você vai lá na causa raiz, que é o que a gente faz. Porque a maioria de nós atacamos os sintomas, né? E não a causa. Então, agora vamos por esse exemplo bobo que eu dei aqui, do porquê, né? Então, o problema não foi a falta de gasolina, foi consequência, foi sintoma da minha falta de dinheiro. Entendeu? Então, se eu tenho que resolver o meu problema de caixa, que aí não vai faltar gasolina. Tá certo? Isso é só um exemplo para vocês entenderem, que aí o cara vai atacar o problema da gasolina. Né? Então, isso acontece muito. Então, o importante é o engenheiro de produção identificar a causa raiz. E aí tem técnicas, tá? Essa do porquê é a mais simples. A técnica do porquê, ela é bem simples. Mas tem outras que a gente vai aprender, principalmente na parte 2, na segunda parte da aula de hoje. Peraí, aconteceu alguma coisa aqui? Vocês perderam a minha apresentação? Não, pra mim tá normal. Tá normal, né? É porque aqui minha tela ficou branca. E aí, eu Normal. A minha voz tá normal também, né? Então, gente, na segunda parte da... Tá normal, né? Na segunda parte da aula, nós vamos aprender a melhorar processo, como melhorar processo e tomar as decisões corretas e também a diagnosticar, tá? A fazer diagnóstico, né? Para achar a causa raiz dos problemas. Deixa eu só comentar uma coisa que já está acabando, falta aí 10 minutinhos de aula, antes de começar a segunda parte, né? Óbvio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu postei uma segunda apostila. Já tem uma e já postei a segunda, que está falando sobre variância e tal. Em relação à variância, vocês já estudam, nós vamos estudar Seis Sigma. O Seis Sigma é uma técnica, nós não vamos estudar isso hoje não, eu só estou me antecipando. O Seis Sigma é uma técnica que reduz a variabilidade ainda mais, entendeu? Então, são técnicas que fazem com que a variabilidade se reduza ainda mais em milhões de peças produzidas. Aí que vai entrar um pouquinho de matemática, que a gente, engenheiro de produção, adora, né? Cálculos, que a gente vai aprender provavelmente na semana que vem. Mas o objetivo do Seis Sigma é reduzir a variabilidade ainda mais, tá? Por isso que vem Seis Sigma, acho que reduz em 6 vezes a variabilidade já permitida ali do processo de produção. Agora, outra coisa que eu ia falar, vocês têm entrado lá no portal, lá nessa nova plataforma, não tem? Tá, eu estou tentando me organizar o melhor possível. Eu criei pastinha de aulas gravadas, pastinha das aulas
dos convites das aulas gravadas, de apostila e do material dessa aula, né? Porque isso aqui é o material que eu uso para as aulas, mas aí tem as apostilas. Então, assim, estudem as apostilas, dá uma lida, vai, imprime, né? Faz tipo um livrinho para vocês, né? Vai imprimindo, vai montando até sua biblioteca, né? Eu fazia isso, colocava espiral, capinha, porque toda vez eu vou postando lá uma apostila e a pouco você está com o livro. Então, pessoal, outra coisa, eu vou falar para vocês daqui a pouco, esqueci o nome dela agora, deixa eu ver aqui. Vandérica me perguntou sobre a prova. Eu vou olhar no cronograma e vou falar para vocês. Bom, gente, agora aqui, ó, isso aqui é uma brincadeira que eu fiz com vocês, tá? Isso aqui sou eu esperando vocês entrar na segunda parte da aula. Espero que isso não aconteça, tá? Aqui. Então tá bom. Então era isso, a primeira parte era essa questão da variabilidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer dar alguma opinião? Se houve um entendimento? Porque também só eu falando, né? Parece que vocês ficam mais passivos. Alguém ameaçou falar e houve um ruído aqui. Quer falar alguma coisa? Ou tá tranquilo? Tá bem tranquilo então, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu já falo para vocês a data, antes que ainda tem um tempinho, né? Sobrou um tempinho aqui da primeira aula. Deixa eu só ver a data aqui da... Eu mandei já o cronograma. Eu vou postar o cronograma ainda, tá? Porque eu mandei primeiro para o Israel, para ele dar o ok. Assim que ele der o ok, eu vou postar para vocês verem. O plano de curso e o cronograma. Achei, gente. Se quiserem anotar aí, a Vandérica que me perguntou, tá? Por isso que eu estou olhando isso aqui. Eu ia até falar depois, mas já que sobrou um tempinho, eu coloquei no cronograma, gente, uma avaliação para 21 de setembro. Deixa eu ver se tem antes. É, 21 de setembro. Ô, pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu vou também postar amanhã, eu vou postar um filme. Eu comentei na aula passada e eu vou postar amanhã. Eu vou postar um filme de uma produção de bonés, uma fábrica de produção de bonés. E aí vocês assistem, tá? É 11 minutinhos só, é tranquilo de assistir. E depois a gente vai trabalhar muito em cima disso, entendeu? Por isso que eu preciso que vocês assistam. Então, eu vou encerrar a aula aqui para a gente já entrar na segunda parte, tá bom? Aguardo vocês lá. Não me deixa igual aquela caveira lá não, hein? Beleza, Alexandre. Falou, um abraço. Deu. Deixa eu interromper a...